Fala, abençoado. Meu nome é Rodrigo Caprioli e este é o canal Prática Criminal 24 Horas. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula a respeito de Teoria Geral dos Recursos. Esta é a aula de número 2. Na aula de número 1, que está aqui no canal, nós conversamos a respeito do conceito de recurso. O recurso nada mais é do que um instrumento processual voluntário previsto em lei federal, utilizado antes da preclusão e tem como objetivo a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento a respeito da decisão tomada. E hoje nós vamos iniciar o estudo dos princípios relacionados à teoria geral dos recursos. Nós vamos iniciar pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Quando falamos no duplo grau de jurisdição, precisamos ter em mente que este princípio só é cumprido quando é possível a pessoa devolver tanto matéria de fato quanto matéria de direito para reanálise. Vejamos o que diz o conceito. Duplo grau de jurisdição é a possibilidade de um reexame integral. Então, veja, reexame integral da matéria de fato e de direito, da decisão do juízo a quo, por órgão jurisdicional diverso do que a proferiu e, em regra, de hierarquia superior na ordem judiciária. O que a gente pode falar neste sentido é o seguinte: o melhor recurso para que tenhamos a ideia daquele que melhor manifesta o duplo grau de jurisdição é a apelação. Na apelação, a gente tem autonomia para devolver para reexame tanto matéria de fato quanto matéria de direito. Toda matéria pode ser devolvida para uma nova análise. A revisão criminal também funciona devolvendo toda a matéria. Ocorre que a revisão criminal não é necessariamente um recurso. Veremos mais à frente que a revisão criminal se caracteriza como sendo uma ação autônoma de impugnação. E aí, fazendo o caminho inverso, perceba, por exemplo, que no STF não é possível termos o duplo grau de jurisdição, principalmente em ações originárias daquela corte. Por quê? Porque, em muitos casos, não é possível a devolução integral da matéria. Mas isso também nós veremos mais à frente. Perceba, então, que o duplo grau de jurisdição ele é exercido por recurso de apelação, como comentamos, pelo recurso ordinário em habeas corpus e por recurso ordinário interposto contra decisões da Justiça Federal em relação a crimes políticos. O recurso de apelação nada mais é do que o recurso que será utilizado frente a uma sentença, sempre que o agente quer ver a decisão tomada em seu desfavor reformada ou invalidada. Já o recurso ordinário em habeas corpus nada mais é do que o recurso utilizado para atacar decisão denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança proferido por juízos de segunda instância. Então, quando um juízo do STJ, TRF, tribunais, ele denega o pedido de habeas corpus ou mandado de segurança, utiliza-se então do recurso ordinário em habeas corpus. Este recurso é distribuído tanto ao STJ quanto ao STF. Importante ainda destacar que, quando da interposição de um recurso, não é permitido ao juízo de segunda instância
em virtude de mudança na descrição fática, também alterar o entendimento do crime ali cometido, pois desta forma estaria ocorrendo o que é chamado de mutatio libelli, em virtude de uma nova explicação ou talvez a inclusão de elementos que venham a modificar a situação fática, o juízo de segundo grau não pode tomar já uma decisão mudando a tipificação penal. Isto daria o que se chama de mutatio libelli. Não é permitido, principalmente em respeito ao princípio de proibição da supressão de instância, porque isso poderia vir também em prejuízo do acusado. Por isso, não é possível esta alteração em juízo de segunda instância. Seria mutatio libelli, o que não é permitido. E com relação ao recurso ordinário interposto contra decisões da Justiça Federal quanto aos crimes políticos, trata-se de previsão constitucional de que estes recursos devem ser encaminhados ao STF. O STF funciona como juízo de segunda instância para estes recursos de decisões proferidas na Justiça Federal que relacionam-se a crimes políticos. Mas, afinal de contas, onde está previsto dentro de nosso ordenamento jurídico o princípio do duplo grau de jurisdição? Nós vamos verificar que está previsto dentro de nossa Constituição Federal de maneira implícita. Perceba, o duplo grau de jurisdição encontra-se inserido de maneira implícita na garantia do devido processo legal, que está no artigo 5º, inciso 54, e no direito à ampla defesa, artigo 5º, inciso 55, ambos da nossa Constituição Federal. Além de estar previsto em nossa Constituição Federal de maneira implícita, ele também está previsto de maneira expressa na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção assegura de maneira expressa, em seu artigo 8º, parágrafo 2º, letra H, que toda pessoa acusada de delito tem direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. E é daqui que tanto nossa doutrina quanto jurisprudência extraem a previsão do duplo grau de jurisdição. Perfeito? E não podemos esquecer que, atualmente, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela tem status supralegal. Perfeito? Supralegal porque acima da nossa legislação ordinária. Não infraconstitucional, porque todo o nosso ordenamento que está abaixo da Constituição é um ordenamento infraconstitucional. Então, ela é supralegal em virtude de estar abaixo da nossa Constituição, porém acima de todo o nosso ordenamento ordinário, digamos assim. E ainda é muito importante não confundir o duplo grau de jurisdição com o direito, com a possibilidade de se recorrer de determinadas decisões. Perceba, frise-se que o duplo grau de jurisdição ele apenas acontece quando é possível que se devolva para reanálise em órgão superior toda a matéria de fato quanto a matéria de direito. Nem sempre o recorrer, a possibilidade de recorrer, caracterizará o duplo grau de jurisdição. É o que acontece, por exemplo, com o recurso de embargos declaratórios. Este recurso ele fica adstrito
ao próprio juiz que deu a decisão. Não passa para uma segunda instância. E deste modo, não há a falar que o simples fato de você ter protocolado um embargo declaratório, você exerceu duplo grau de jurisdição. Não. Você exerceu o seu direito a recorrer, mas isto não caracterizará o exercício do duplo grau de jurisdição. Outro ponto que trabalharemos agora, também dentro do duplo grau de jurisdição, é a necessidade ou não de o sujeito que teve uma sentença contrária a si recolher-se à prisão para poder exercer o duplo grau de jurisdição. Perceba, será que é necessário a pessoa que sofreu condenação recolher-se à prisão para poder exercer o direito de apelar? Vejamos. De acordo com artigo 594 do Código de Processo Penal, em sua redação original, então, 1941, com entrada em vigor em 1942. Então vamos lá. Artigo 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança. Não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se condenado por crime de que se livre solto. Então, a previsão original do nosso Código de Processo Penal, no século passado, previa a necessidade de que o réu recolhesse à prisão para poder apelar. Tivemos, então, uma mudança ocorrida pela Lei 5.941 de 73. Esta alteração restou no seguinte: artigo 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança. Até aqui tudo igual. Salvo se primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto. Então, neste momento, lá em 1973, foi alterada a redação do artigo 594, que passou então a prever que, caso o réu fosse primário e de bons antecedentes, não seria necessário recolher-se à prisão. Do contrário, ainda assim seria necessário, perceba? E aí, então, tivemos a revogação do artigo 594 pela Lei 11.719 de 2008. Somente a partir deste momento, ou seja, alguns anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, é que entendeu-se que, para que o réu possa recorrer de sentença condenatória, não existe uma obrigação de que ele recolha-se à prisão. No mesmo sentido ainda da necessidade de recolhimento à prisão, tínhamos a súmula 9. Súmula 9 diz o seguinte: a exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Então, perceba, mesmo diante do princípio da presunção de inocência, com a súmula 9 do STJ, esta corte entendia que a exigência da prisão provisória não era uma ofensa a esta previsão legal. Ou seja, o agente poderia ser preso para só então manifestar o seu direito à apelação. Ocorre que esta súmula encontra-se superada. Perceba,
Ela não foi cancelada pelo STJ, contudo, o entendimento que ali está contido consta superado. É o que a doutrina chama de overruling. Então, aconteceu uma superação do entendimento daquela súmula, da súmula 9 do STJ. O motivo de superação ou overruling da súmula 9 está contido no artigo 8º, inciso 2º ou número 2, letra H do Pacto de São José da Costa Rica. Vamos a ele? Perceba, artigo 8º do Decreto 0678, quanto às garantias judiciais. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência. Enquanto não se comprove legalmente sua culpa, e, durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Vamos à letra H. Letra H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Perceba então que o Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê o direito a toda pessoa de recorrer da decisão para juiz ou para órgão superior e não prevê a exigência do recolhimento à prisão. E este é o entendimento que hoje predomina em nosso sistema jurídico. Até porque o Pacto de São José da Costa Rica é entendido como norma supralegal. E, caso fosse feito um controle de convencionalidade a respeito do que está previsto no pacto e da previsão do artigo 594 do CPP, este restaria superado em virtude do status de norma supralegal. Deste modo, as conclusões a que podemos chegar são as seguintes. O direito de apelação pode ser exercido no âmbito criminal, independentemente do recolhimento do acusado à prisão, pouco importando também se ele é primário ou não, portador de bons antecedentes ou não. E ainda, nada impede que o juiz, na sentença condenatória, decrete a prisão preventiva do acusado, fazendo-o de maneira fundamentada à luz das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do CPP. Estes são os artigos que prevêem as situações em que é possível a decretação de prisão preventiva, desde que fundamentada. Então, o fato de hoje estar superada a redação do artigo 594 e não existir uma obrigatoriedade de que o sujeito seja recolhido à prisão para o aceitamento de sua apelação, não significa também que o juiz não possa decretar a sua prisão preventiva com base no 312 e 313, desde que devidamente fundamentada esta prisão. E ainda, para fecharmos o tema com relação à superação da súmula 9 do STJ, temos a súmula 347 do mesmo órgão, ou seja, súmula 347 do STJ, então mais recente, que prevê o seguinte: o conhecimento da apelação do réu independe da sua prisão. Com isso, fechamos a questão de superação da súmula 9.
E passamos então a verificar a situação de acusados com foro por prerrogativa de função. Em regra, os acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição. Em tese, tanto a Constituição Federal quanto as constituições estaduais já estabelecem um benefício, digamos, um privilégio de que estas pessoas com o foro por prerrogativa de função já serão julgadas de imediato por um colegiado. Isso faz com que elas constitucionalmente abram mão de terem o seu processo analisado por um juiz de piso. Por mais que os acusados com foro por prerrogativa de função não têm direito ao duplo grau de jurisdição, não quer dizer que não possam utilizar-se de recurso especial e recurso extraordinário. Mas, como dissemos lá no início, o fato de estarem se utilizando de recurso especial ao STJ ou de recurso extraordinário ao STF não quer dizer que estejam exercendo o duplo grau de jurisdição, pelo simples fato de que estes dois recursos citados não devolvem matéria de fato, apenas matéria de direito, não devolvem matéria que digam respeito às provas. Matéria de fato, a matéria relacionada às provas, deve ter sido trabalhada no processo de origem, e o recurso extraordinário, o recurso especial, devolverão às cortes superiores apenas matéria de direito para que sejam discutidas, mas não toda a matéria, e por isso não há que se falar no exercício do duplo grau de jurisdição. Ainda com relação ao foro por prerrogativa de função, é importante falarmos a respeito da contemporaneidade. O que é a contemporaneidade? Na verdade, o foro especial exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública. O término do mandato acarreta por si só a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado nesse intervalo. Perceba que a regra da contemporaneidade nada mais é do que o fato cometido ter pertinência temática com o exercício da função e ter sido cometido durante o exercício da função. Então, pegando um exemplo de um deputado que venha a cometer um ilícito penal relacionado ao mandato e dentro do mandato, ele terá o seu processo analisado de acordo com o foro por prerrogativa de função. Quando falamos, por exemplo, de um deputado federal, este processo será julgado pelo STF em virtude de previsão constitucional para tal. Ocorre que, uma vez que este deputado tenha o término do mandato, caso não esteja em demasiado adiantado o analisar daquele processo, por exemplo, beirando a emissão de uma decisão por aquele órgão jurisdicional, então este processo baixará para o juízo de piso, caso este deputado deixe de exercer qualquer função que lhe garanta o foro por prerrogativa de função. Percebam ainda que, por exemplo, em virtude do foro por prerrogativa de função, o Pleno do STF julga os casos que envolvem presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara,
Procurador-Geral da República e ministros do STF. Então, estas figuras sempre serão julgadas pelo STF, pelo Pleno do STF, em virtude de uma garantia constitucional. No caso do mensalão, que foi julgado há algum tempo atrás, inclusive outras pessoas que não estas citadas eram julgadas pelo Pleno. E isso dava uma maior força à não existência do duplo grau de jurisdição. Ocorre que estas pessoas que foram condenadas estavam sentindo-se prejudicadas em seu direito a recorrer. E, em virtude disso, assentou o STF, inclusive alterando o artigo 333 de seu regimento interno, no sentido de que determinadas figuras não seriam mais julgadas pelo Pleno, e sim por turmas, o que possibilitaria a elas um novo reexame do julgamento ainda dentro do STF. Esta mudança, a gente sabe que ocorreu mais em virtude da ameaça de algumas destas figuras públicas em buscar o seu direito junto à Comissão Internacional de Direitos Humanos, uma vez que sentiam-se prejudicadas por não ter direito a uma reanálise daquela sentença que não atendia à sua expectativa. Ou seja, pessoas que sofreram condenações e que viram então que, em virtude do foro por prerrogativa de função, não teriam direito ao duplo grau de jurisdição, devolvendo toda a matéria para uma reanálise, ameaçaram sim a buscar a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Perceba, a comissão e não a corte, em virtude de que a corte não faria o atendimento de solicitações de pessoas físicas, mas sim a comissão. Então, em virtude desta ameaça, o STF fez esta mudança e passou a prever que somente presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, Procurador-Geral da República e ministros do STF seriam julgados pelo Pleno e não por uma turma, assim como as demais figuras passariam então a ser julgadas. E esta mudança de entendimento, ela é bastante recente. Aconteceu dentro da ação penal 863, que tem em um dos seus polos Paulo Maluf. Foi o julgamento de embargos infringentes no agravo regimental em 19/4/2018. O que ficou decidido nesta situação aqui é que poderia ser aceita a oposição de embargos infringentes de julgamentos realizados pelas turmas, desde que, pelo menos, 2 votos fossem favoráveis ao acusado. E isso dá, então, um poder para que o acusado possa, uma vez tendo seu pleito julgado originariamente por uma turma composta de 5 ministros, tendo a seu favor a votação de 2, entra com o embargo infringente para ser julgado pelo Pleno e aí então estar-se-á cumprindo, em tese, um duplo grau de jurisdição. Esta foi uma maneira encontrada para garantir o exercício de um direito que está previsto de maneira expressa dentro do Pacto de São José da Costa Rica. E com isto, encerramos a aula de hoje. Espero que tenham gostado e aguardo para que vocês continuem acompanhando as próximas aulas. Forte abraço!